Olá, pessoal. Nesse Antídotos eu gostaria de refletir homenageando esses trabalhadores da educação, sejam professores, secretários, diretores, coordenadores, pedagogos, pedagogas, que atuam ao longo da sua trajetória histórica nesse movimento tensionador e ao mesmo tempo desbravador que é o dever ser de uma sociedade que cada vez mais precariza as condições de trabalho dessas pessoas no ambiente escolar, e o poder ser, que é a possibilidade que a gente sempre tem de encontrar mecanismos de fuga em meio a processos muito violentos de opressão e de exploração, no que diz respeito à venda da nossa força de trabalho cada vez mais precarizada. Isso significa dizer que a gente está sempre num movimento interessante, que é o quanto a gente se reinventa, por isso a gente se entristece, por isso parte de nós vai perdendo os sentidos do nosso construir educativo, numa sociedade que entende que as políticas públicas deveriam ser conformadas de forma privada desde os interesses de quem está no poder, quando na verdade a educação, como bem supremo, inclusive como garantia constitucional, deveria nos permitir abrigar, reconstruir, reciclar sonhos. Talvez esse seria o movimento mais bonito da educação básica, né? Um espaço de pescador de sonhos ou de reciclagem de sonhos. A reciclagem como um movimento em que a gente entende que aqueles que chegam e aquelas que chegam não sabem tudo, como nós, mas que no encontro vão forjar muito mais do que aquilo que levaram para o ambiente escolar. Reciclar sonhos é um movimento bonito de permitir que os outros e as outras sonhem, ainda quando a minha consciência sabe que esses sonhos, para serem realizados, dependem de outras transformações, de um mundo muito desigual, que a gente não atua à margem dele, mas que pode e faz muita diferença em meio a tanta brutalidade econômica, histórica, social e cultural. Então eu queria refletir um pouco sobre isso, sobre a quantidade de experiências que esses e essas educadoras conseguem conformar numa sociedade desigual para permitir a reciclagem de sonhos dessa juventude que ainda acredita na possibilidade de fazer algo diferente. Por isso a escola é tão fundamental. Quantas de nós, como educadoras, vai para a escola como fuga de um ambiente familiar pesado? Quantas de nós, como educadoras, e quantos de nós, como educadores, tem na escola um abrigo maravilhoso para os nossos refúgios de desilusão social? Quantas de nós vai para a escola com fome? Ou não tem tempo para comer? Quantas de nós usa parte dos nossos recursos para que os nossos não passem fome ou não deixem de ir para a escola porque não tem o que comer, ou não tem o que vestir, ou não tem onde escrever? É isso, numa economia subdesenvolvida, ser educador, ser educadora é também ser social, ser um ser social comprometido com a dor alheia, porque não se sonha sozinho, se sonha como um processo de construção daquilo que a gente pode abrigar como promessa de realização presente do futuro. Por isso eu queria reforçar que no caso do Brasil e da América Latina, talvez a gente tenha nas escolas públicas, que é o tema específico com o qual eu estou trabalhando agora, depois a gente pode falar também da perversidade do ambiente de educação na escola privada, pro trabalho de educadores, de administradores, administradoras, de um monte de pessoas que abarcam esse ato educativo que é o trabalho escolar. Eu queria muito reforçar que a escola talvez seja para a gente um bom exemplo de como a gente consegue sobreviver ao longo do tempo a tanta dureza de falta de recursos públicos ou de políticas públicas de qualidade para a educação e para o nosso trabalho, mas que é no nosso trabalho que essa dialética se manifesta, o dever ser cada vez mais opressor de uma sociedade que joga a educação para a margem e um poder ser libertador
daquilo que a gente consegue construir tijolo a tijolo nos projetos que a gente realiza na escola, na comunidade, na sala de aula, que fazem a gente também perder o sono, porque a gente não perde só o sono com aquilo que a gente sofre, a gente também perde o sono com aquilo que a gente quer realizar, porque a gente deseja muito que dê certo, com a esperança absurda de que aquele projeto una pessoas que ainda conseguem sonhar. Então eu queria dizer a vocês, educadores e educadoras, nas diversas funções que ocupam na escola pública do Brasil e da América Latina, que nós somos raízes. E como raízes, ainda que estejamos imersos em muitas tristezas, somos sim desbravadores de beleza e recicladores de sonhos. Por isso essa pandemia vai passar, e quando ela passar, a gente precisa estar bem forte na socialização das nossas experiências que, com pouco, fazem a gente ser gigante. Tenham um bom processo de cuidado, de reflexão, sonhem muito, porque logo ali a gente vai voltar a estar junto, realizando aquilo que a gente pode ser, porque somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão, uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês, vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum. Como um dia depois do outro, como um dia comum. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês, vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Também tem. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter.